Eu entendo o design como essa ferramenta que organiza as coisas, que deixa as coisas mais claras, mais acessíveis, que cria soluções, que cria essas interfaces. Design pra mim é você poder conectar a forma com que as pessoas veem o mundo. Eu tinha muito menos noção do quão técnico era, sabe? Porque não é exatamente artes visuais, não é uma artes plásticas, mas também não é uma coisa extremamente objetiva que nem umas ciências exatas, assim. Eu acho que é uma maneira de enxergar as coisas e que está muito atrelado ao projeto. Eu acho que é conectar várias esferas de mundo, vários conhecimentos de mundo de uma maneira organizada. Porque design é muito metodologia, não é para você não projeta para si mesmo, você projeta para o outro. Principalmente facilitar a vida das pessoas. A gente acorda, interage com o mundo e de repente a gente está vendo design em praticamente tudo. Mas de verdade, o que é design? Oi gente, eu sou a Ana, recém-formada em design pela USP, e nessa série de vídeos eu quero te mostrar um pouquinho mais sobre o universo do design. Então bora lá? Para começar, vale comentar que o design ele pode ser dividido em 3 sub-áreas: o design visual, o design de produto e o design de serviço. E nessas 3 sub-áreas, o design sempre funciona como uma ponte, uma interface entre conteúdos anteriores e um usuário. Mas como assim? Eu não entendi! Calma que eu vou te dar alguns exemplos práticos para você entender um pouquinho mais. Então, falando de design visual, a gente pode citar os pôsteres, a arte de um perfil no Instagram, uma identidade visual, né, que são todos os elementos ali que fazem uma marca tão única, logotipo, tipografia, paleta de cores e muito mais. Então, tudo isso são elementos que um designer poderia ter criado. Indo para design de produto, a gente também tem vários exemplos que podem ser citados. Um secador de cabelo, um abajur, uma cadeira, até mesmo uma bicicleta ou celular que você deve estar usando aí. Tudo isso tem elementos que um designer pode ter pensado e projetado. Agora, design de serviço, esse eu vou ter que te explicar um pouquinho mais. Então bora pensar num restaurante. Ele tem um objetivo, que é entregar a comida para o cliente. E para que esse restaurante prospere e dê bom, ele tem várias etapas a serem seguidas. Ele tem que comprar os ingredientes certos, o cozinheiro tem que fazer uma comida gostosa, os funcionários têm que atender bem o cliente e para a comida chegar até a sua casa, esse processo de encontrar motoboy aí tem que dar certo também. Sendo assim, o design de serviço não cuida do processo todo. Se o cozinheiro cozinha bem ou se cozinha mal, isso não é design de serviço. Mas agora, os pontos de contato com as pessoas, isso é sim. Então, se o ambiente está limpo, se as pessoas estão sendo bem atendidas, se tem motoboy, tudo isso um design de serviço pode estar por trás. Design de serviço é essa interação entre a capacidade de poder prestar um serviço e as pessoas. E aqui eu citei o exemplo de um restaurante, mas a gente poderia estar falando também de um hospital, de um hotel, de uma lavanderia e muito mais. E vale lembrar que essas áreas elas podem estar juntas numa só. Então, por exemplo, a gente pega uma embalagem de um produto, uma margarina, e aí a gente tem mais aquela parte da forma ali dela, e isso pode ter sido projetado por um designer de produto, mas aí a gente tem a parte mais visual, né, que aparece o logotipo, as informações ali com as cores certinhas, com as fontes certinhas ali da marca, e isso é mais parte do design visual. Ok, então acho que já deu para ter uma ideia de como o design pode estar presente em vários elementos do nosso dia a dia, né? E mesmo que o design se divida em algumas sub-áreas, a gente tem alguns conceitos que continuam verdadeiros para todas essas sub-áreas do design. E eu vou citar só alguns deles. Reprodutibilidade e padronização. No design tem que dar para ter vários produtos iguaizinhos. Seja uma peça gráfica ou em um produto que vai lá para a indústria, no design tem que dar para reproduzir e padronizar. Usuário. Quando a gente projeta, a gente sempre precisa projetar para alguém. Então, quando a gente está lá pensando numa solução, a gente está pensando no serzinho que vai utilizar isso no final. O design sempre precisa de um usuário. E projetos. Uma identidade visual, um secador de cabelo, uma chapinha, não surge assim, estalando os dedos. A gente precisa de uma fase de pesquisa, de desenvolvimento, para que a gente consiga chegar nessa solução final. Mas fica tranquilo que isso é assunto para outro vídeo. Por agora, eu acho que você já entendeu um pouquinho mais sobre o que é design. Mas bora ver o que não é? Então, design não é só estética, não é só deixar bonito. Tem que ser algo que funcione. Design também não é só ilustração, pintura. Você pode acabar desenhando ali no meio do processo, mas fazer design, projetar, vai envolver outros assuntos também. E design não é responsável por criar os conteúdos anteriores.
Então pensa num designer que vai fazer um layout para um livro. Ele não é responsável por escrever o livro. Ou então um designer que vai projetar um ventilador. Ele não é responsável por fazer o motor girar, mas ele vai ficar responsável por pensar no desenho técnico e também nos materiais que vão ser utilizados ali na sua produção. Então eu acho que é isso. E aí, bora lá aprender o que é design? O Bora Lá surgiu como uma solução para o meu projeto de TCC para que mais pessoas conhecessem o universo do design. E se você curtiu esse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu like e a enviar ele para alguém que super toparia aprender algo novo hoje. E aí, bora lá?